Shalom lekulam Soreiditim, Shalom lezarim shelgeluim lev, Shalom lecha, asher mishtatef otanu. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros e Shalom para você que acompanha o nosso canal no YouTube. Todas às quarta-feira pela manhã estamos gravando o nosso vídeo sobre a Torá e no Shabat nós temos a nossa live, a live do Shabat às 5 horas da tarde no encerramento do Shabat. Bom, mas hoje eu quero falar do item de número 111, né? Nós paramos no 110, estamos dando sequência toda quarta-feira, né? Yom Revi, nós lemos um item da Torá. E hoje nós estamos falando sobre o ritual de pureza, né? Estamos falando sobre o leproso. E o item 111, ele é: o leproso deve raspar todo o pelo do seu corpo. Está lá em Vaikra, Levítico 14:9. Mas antes de falar sobre esse importante assunto, eu quero agradecer a todos vocês que têm sustentado esse canal com suas orações, com seus dízimos, com suas ofertas, com suas tzedakot, e que o Eterno abençoe a todos, né? Todo esse suporte financeiro tem nos ajudado a manter os trabalhos sociais da comunidade israelita, aqui no Brasil, em Israel, em outros lugares, e também o trabalho religioso, as viagens missionárias dos anciãos para ensinar a Torá e as despesas dos anciãos. Eu agradeço a todos os homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado nessa missão. Tá? Se você quiser ser mais um desses, você entra em contato conosco e temos o maior prazer de te atender. Bom, vamos para o item de número 111. O leproso deve raspar todo o pelo do seu corpo. Vaikra, Levítico 14:19. Levítico 14:19. E o Kohen oferecerá oferta pelo pecado, e fará por aquele que há de ser purificado da sua impureza, e posteriormente ele imolará a oferta queimada. Agora vamos para o 9, né? Mas há de ser que no 7º dia ele rapará todo o seu cabelo da sua cabeça, e a sua barba, e as suas sobrancelhas, e mesmo todo o seu pelo ele rapará. Ele lavará suas roupas, também lavará sua carne em Maim, e ele será limpo. Bom, o leproso deve raspar todo o pelo do seu corpo. Nós já vimos no item 110 a purificação da lepra, né? E agora, no 111, nós vamos focalizar só nesse item. O leproso deve raspar todo o pelo do seu corpo. Bom, a lepra não atingia só o homem, ela atingia a mulher, atingia a criança, atingia o velho, atingia o jovem, atingia a todos. E quando a pessoa, o primeiro passo era ir aos Kohanim, aos sacerdotes, e eles orientavam a pessoa o que devia fazer, né? Colocava aquela pessoa em observação por 7º dia, no 8º dia ele examinava, né? E no 7º dia, se aquela pessoa estivesse leproso, homem ou mulher, ele tinha que raspar todo o seu cabelo, da sua cabeça, a sua barba, a sua sobrancelha, mesmo todo o seu pelo, ele rapará, quer dizer, os pelos da genitália, todos. Não ficava nenhum pelo sequer no corpo da pessoa. E mesmo todo o seu pelo ele rapará e lavará suas roupas,
também lavará a sua carne em Maim, e ele será limpo, né? Isso é quando a pessoa estava prestes a se purificar, né? Que o sacerdote, ele vinha, né? E examinava aquela pessoa, né? E é o 8 ali, o versículo 8. E aquele que há de ser purificado lavará suas roupas e rapará todo o seu pelo. E se lavará em Maim, que era um mikvê, era uma imersão. Para depois que ele venha ficar limpo, e depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda 7 dias, né? Mas há de ser que no 7º dia ele rapará todo o seu cabelo da sua cabeça, e a sua barba, e a sua sobrancelha, e mesmo todo o seu pelo ele rapará. E ele lavará as suas roupas, também lavará a sua carne em Maim, e ele será limpo. Bom, e no 8º dia ele tomava 2 cordeiros sem mancha, e uma ovelha de 1 ano sem mancha, e 3/10 de uma efa de farinha excelente por uma oferta do grão, misturada com azeite, e uma caneca de azeite. Bom, então, esse era o ritual da purificação. Tudo passava pelo Kohen. Ele é que examinava, não importava se era mulher, se era homem, né? Desde que tivesse leproso, era o Kohen quem examinava. Ele examinava, né? E pedia para a pessoa rapar debaixo dos braços, debaixo das axilas, a cabeça, a barba, a sobrancelha, a genitália, tanto feminina como masculina. Se tivesse leproso, tinha que passar por esse processo de purificação, porque é ordem do Eterno na Torá. Então, esse item que nós estamos vendo aqui, o leproso deve raspar todo o pelo do seu corpo. Porque se ele não fizesse isso, ele não ia ser purificado, ele ia continuar sendo imundo, ele tinha que ficar fora do arraial, fora da cidade, né, num lugar ali que ficavam os leprosos. Ele não poderia entrar dentro da cidade até que ele se tornasse limpo. A lepra é uma coisa terrível, contagiosa, né? E hoje a lepra, ela foi socializada. Ela dividiu, né, em várias partes, a medicina dividiu ela em várias partes, mas ela continua sendo a lepra. Hoje é o vitiligo, hoje é a hanseníase, hoje é vários tipos, né, de lepras. Então, a medicina socializou, mas continua sendo lepra, de acordo com o que está na Torá. A palavra do Eterno não muda. Então, o leproso, ele tinha que raspar todo o pelo do seu corpo, para depois ele levar a sua oferta diante do Kohen e ser purificado. Bom, nós vamos ver agora na Torá oral esse item 111. O leproso deve lavar todos os pelos do seu corpo. Deve raspar todo o pelo do seu corpo. Iobe 2, 7 e 8. Iobe 2, 7 e 8. Jó. Torá oral. Iobe 2, 7 e 8. Então, e Yahweh disse a Satã: de onde vens tu? Então Satã respondeu a Yahweh e disse: de vaguear de um lado para outro na terra. E Yahweh disse a Satã: tens tu feito consideração? Desculpa, não é esse não, é o 2. É o 2, 7 e 8, desculpa. Então Satã saiu da face de Yahweh e feriu a Iobe com tumores dolorosos, desde a sola dos seus pés até a sua cabeça. E ele tomou cacos de cerâmica para com este raspar-se, e ele se assentou sobre a cinza. Então esse raspar-se era esses pelo de cerâmica, né, que parecia lâmina. Ele raspou todo o seu braço, os pelos do seu braço, os pelos do seu corpo, da sua cabeça, da sua barba, da sua genitália, das suas pernas.
porque Iobe fez conforme a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Bom, e agora, para terminar, nós vamos ver esse item da Torá, o item 111, o leproso deve raspar todo o pelo do seu corpo. Lucas 7, 22. Lucas 7, 22. Lucas 7, 22. Lucas 7, 22. Então Yahushua respondendo disse-lhes: ide em vosso caminho e dizei a Ronã que coisa vós tendes visto e ouvido, como estas: o cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, né, de acordo com a lei, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres a Bessorá é proclamada. Agora, vamos para Lucas 17, 12. E entrando ele numa certa aldeia, se deparou com 10 leprosos que estavam à distância. E eles levantaram suas vozes e disseram: Yahushua, Rabi, tem rahamim de nós. E quando ele olhou em sua direção, ele disse: ide mostrai-vos aos Kohanim, e sucedei que enquanto eles iam, foram purificados. Então vocês vejam bem o poder da Torá, né? Aqueles homens foram até Yahushua para serem purificados, mas ele disse: primeiro vocês mostram o Kohanim aos sacerdotes. E eles foram, né, porque Yahushua aplicou a lei da Torá. A primeira coisa que o leproso tinha que fazer era ir aos sacerdotes e comunicar a ele. E Yahushua disse: vá, ide ao sacerdote e mostrai a eles. E eles foram purificados. Ali o sacerdote certamente disse: só vocês têm que ir lá raspar todo o pelo do seu corpo, né? E tem que fazer esses procedimentos segundo a Torá, né? E um deles, ao ver que fora curado, voltou e em voz alta estimou a Yahuwá. Então um deles voltou, porque foi curado, segundo a Torá, segundo a palavra de Yahushua, falou segundo a Torá, ele foi curado. Ele voltou e prostou-se e agradeceu ao Eterno. Bom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Ficamos nesse item de número 111. No próximo, nós vamos para o 112. Que o Eterno abençoe você e sua família.